Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria por estarmos na nossa caminhada, nesse itinerário com o Espírito Santo, rumo a Pentecostes. E já chegamos no nosso 35º dia. 35 dias clamando, vem Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, nós vamos fazer a experiência, experimentar um pouco da presença do Espírito Santo. Então, abra o seu coração, esteja desejoso para pedir, para vivenciar e querer fazer a vontade do Espírito Santo, porque é exatamente isso que nós vamos falar, a vontade de Deus. Que a minha e a sua vontade estejam em sintonias com a do Senhor, amém? Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o nosso Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. E o tema de hoje é a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? É uma pergunta difícil, não é? Porque muitas das vezes a gente está correndo da vontade de Deus. A gente está adiando a vontade de Deus. A gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa. Por isso que o Espírito Santo já nos incomoda, para que eu e você nos esforcemos, nos dediquemos e desejemos fazer a vontade de Deus. Então vamos ouvir a reflexão de hoje. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Essa passagem é de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 a 8. E a reflexão diz assim: Aproximou-se de mim um jovem seguidor de Jesus, Cristo, que deveria ter mais ou menos 15 anos. Eu vi a vitalidade da fé estampada em seu rosto. Disse-me que estava com o coração cheio de esperança, de poder receber o Espírito enviado por Deus. Ele se aproximou de mim, segundo suas próprias palavras, para saber mais como corresponder à vontade divina. Seus olhos brilhavam ao me dizer isso. Eu o convidei para caminhar, e enquanto conversávamos, eu lhe disse que o querer de Deus não é para que Ele próprio seja mais Deus, mas para que nós sejamos mais santos. Cumprir a vontade do Todo-Poderoso não deve ser entendido como um sacrifício apenas, mas como a possibilidade de sermos o mais próximo possível de sua imagem e de sua semelhança. E isso nos trará felicidade e realização. O jovem então perguntou-me: Mas como descobrir a vontade de Deus? Somente sabe o que Deus quer quem é íntimo dele. Respondi e continuei dizendo: O primeiro caminho é ouvir Deus na oração. É pedir que o Espírito Santo de Deus ore em nós. Porém, precisamos discernir se de fato é Deus quem fala ou se são os nossos desejos que se fazem parecer com a voz de Deus. É bom rezar seguindo a palavra de Deus, pois ela indicará a trilha que devemos seguir. O segundo caminho é ouvir o que o nosso mais íntimo nos diz, ouvir o que o coração e deixar Deus falar em nós. O terceiro caminho é ouvir e perceber os sinais dos tempos, os acontecimentos, as pessoas.
Todos esses elementos à nossa volta podem nos revelar o que Deus espera de nós. Deus nos confia uma missão que somente nós poderemos realizar. Qual é a sua missão? Qual é a razão pela qual você está vivo? Você sabe qual é a sua missão? Você tem feito a sua missão acontecer? Eu acredito que evangelizar por aqui é a minha missão, mas a minha primeira missão não é o canal. A minha primeira missão é a minha casa, minha família, cuidar do meu esposo, dos meus filhos. Essa é a minha primeira missão. E daí sim vão vindo a segunda, a terceira missão. Mas como isso precisa ficar claro, saber qual é a minha missão. A sua missão como mãe, como profissional, como evangelizador, como um agente de pastoral. Não sei qual é a sua função. Não sei se você está ligado a alguma coisa na igreja, mas mesmo que você não esteja, você também tem uma missão. Mesmo que seja só o seu trabalho, ou mesmo que seja só a sua casa, você tem uma missão. E aqui na reflexão, ele vai falar de 3 pontos. E eu quero rever isso nessa nossa breve reflexão. A primeira diz assim: o primeiro caminho é ouvir Deus na oração, é pedir que o Espírito Santo de Deus ore em nós. Então nós precisamos ter uma vida de oração, ter intimidade com o Espírito Santo. Por isso que nós estamos caminhando esses 50 dias. Aqui é uma breve reflexão, mas que ao longo do seu dia, que ao longo da sua tarde, ou se você que está ouvindo à noite, você já se prepara para o dia seguinte, você já faz essa preparação, essa consagração, essa entrega, essa intercessão. Então nós temos que ter intimidade, nós temos que buscar, tentar ter uma vida de oração constante, intimidade com o Senhor. O segundo ponto é ouvir o que o nosso mais íntimo nos diz, ouvir o coração e deixar Deus falar em nós. Deixar Deus falar. Às vezes Deus vai falar através de uma música, através de uma pregação, através de uma frase que você vê, através de algo, de um objeto. Por isso que a gente precisa estar atento. Eu lembro quantas vezes eu precisava de uma palavra e não tinha alguém. Então Deus se manifestava ao meu redor. Através de uma frase, passava um carro, passava um caminhão com uma frase, né, com adesivo colado, e eu já sentia ali Deus falando. Ou então eu paro para ouvir uma música. Então, quando a gente não sabe como ouvir a Deus, esses são os artifícios. Ao invés de você ficar ouvindo outras coisas, ouvindo outras músicas, tá ali ó, no seu trabalho, vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo música. Coloque aí uma playlist aí de um cantor católico, uma cantora católica, ou enfim, uma música cristã. E com certeza Deus vai falar, vai ter alguma palavra, alguma frase que vai te chamar a atenção. E ali você ora, e ali você reflete. Então, o ouvir é importante. Coloca ali uma pregação. Esses dias mesmos eu estava vendo uma pregação e a pregação já estava terminando. Eu estava ali com o meu caderninho de anotação e eu não tinha anotado nada. E eu fiquei assim, nossa, mas Deus nem falou comigo a pregação inteira, a pregação vai acabar em nada. Até que Deus falou. E era só uma palavra. Eu tive que ouvir a pregação toda ali, ó, atenta, prestando atenção, para que em uma palavra fosse ali, ó, me despertar. E foi uma palavra muito essencial. Então isso também pode acontecer com você. E o terceiro passo é ouvir e perceber os sinais dos tempos, os acontecimentos, as pessoas. Então, é perceber ao nosso ao redor. Uma frase, uma palavra, alguém que de repente fala alguma coisa que você vê na internet. Às vezes, Deus também se manifesta assim. Eu sei que tem muita coisa na internet, mas eu sei que tem muita coisa na internet, mas muitas vezes também tem coisas boas que também ajudam e agregam na nossa caminhada. Então, esses 3 pontos são fundamentais. O orar, o ouvir, o prestar atenção. É como o sinal de trânsito. Você precisa parar quando é o sinal vermelho. O sinal verde você precisa caminhar e o amarelo é atenção. Isso também se aplica no nosso dia a dia.
E de repente, para você fazer a vontade de Deus, você precisa perceber esse sinal. Será que o sinal que Deus está te dando é para você avançar? É o sinal verde? Ou é o sinal amarelo para que você tenha atenção? Que também pode ser entendido como buscar ferramentas, buscar formação, buscar subsídios. Ou é o sinal vermelho para você parar? Você precisa parar para se organizar, você precisa parar para colocar as ideias, para traçar metas. Você precisa parar para descansar a mente ou para descansar seu corpo, parar um pouco para poder respirar, para poder tomar fôlego. Então, qual é o sinal que Deus está te dando hoje? Então, se abra, meu irmão e minha irmã, e deixa Deus mostrar o sinal para você. Se é verde, se é vermelho ou se é amarelo, amém? Vamos fazer a nossa oração final. E hoje, nessa oração, respirar em mim, ó Espírito Santo, para que verdadeiramente a gente deseje isso, que o Espírito Santo respire em nós, fale conosco, nos inspire, nos impulsione. Venha, Espírito Santo, nos direcionar, porque nós queremos estar atento. Eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero estar atento aos teus sinais, eu quero estar atento à tua voz. Por isso, tudo aquilo que tem obstruído os meus ouvidos, tampado os meus ouvidos, que agora sejam retirados, Espírito Santo, porque eu quero te ouvir, porque eu quero saber discernir para onde ir, o que fazer, como fazer. Então vem, Espírito Santo, e age na minha vida e fala comigo. Respirar em mim, ó Espírito Santo, para que eu pense o que é santo. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que eu faça o que é santo. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu guarde o que é santo. Ajudai-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. E da mesma maneira, hoje que o Espírito Santo inspirou a fazer a comparação desse semáforo, que eu e você também possamos estar atentos. Se é para caminhar, se é para estar atento ou se é para parar. Que ao longo deste dia, dessa tarde, dessa noite, eu não sei, que o Espírito Santo possa te ajudar a discernir, te ajudar a tomar a decisão certa, te ajudar a dar os passos concretos. Que o Espírito Santo venha verdadeiramente falar ao seu coração, que você sinta a presença do Espírito Santo a te orientar, a te direcionar, não deixar que você tome nenhuma decisão errada nem precipitada. Venha agir em nós, Espírito Santo, venha agir em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, se abra para os sinais de Deus, para aquilo que o Senhor quer te mostrar. Por isso que eu sempre deixo aqui na descrição uma playlist, para que você continue a rezar com o Espírito Santo. Nessa playlist tem a coroa do Espírito Santo, tem o rosário, tem o terço, tem a ladainha, para que você também reze, para que você também continue em sintonia com o Espírito Santo. Uma vez que nós estamos em sintonia com Ele, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos guiando. E se você quer ser conduzido, faça essa experiência. Deseje mais estar na presença do Espírito Santo, amém? Amanhã nós vamos para o nosso 36º dia. E eu te espero então nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like, evangelize comigo. Essa é uma maneira muito eficaz de você evangelizar junto comigo, porque a plataforma entende que esse vídeo precisa ser entregue para mais pessoas. Então, deixe o seu like, se você quiser, deixe o seu comentário e vamos evangelizar juntos. Que nosso Senhor te abençoe e que Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, possa rogar por cada um de nós, para que estejamos atentos aos sinais do teu Filho Jesus. Amém? Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Fica na paz.